Bom dia a todos. Hoje é um dia muito especial para a nossa Comissão de Jurisprudência e Súmula, aqui do Tribunal de Contas do Município. É a 6ª edição do projeto Encontros Cojus, e no dia de hoje a gente recebe como palestrantes para conversar com os integrantes da comissão o procurador do município do Rio de Janeiro e professor de Direito Constitucional, Rodrigo Brandão. Eu posso dar o meu testemunho aqui. Na minha época de concurso, estudei muito pelas aulas do professor Rodrigo e ontem, por acaso, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então, é um prazer ter o professor aqui nessa 6ª edição do nosso projeto. Eu vou passar a palavra agora ao meu colega Pedro Dionísio, que vai apresentar melhor o professor. Pedro, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente ao professor Rodrigo Brandão pela disponibilidade. Rodrigo é professor de Direito Constitucional da UERJ, da graduação e da pós-graduação. Eu fui e sou aluno do professor Rodrigo. O Bruno fez o testemunho dele, dos estudos dele para concurso. Eu posso fazer o meu na pós-graduação estrito sensu da UERJ. Eu sou aluno do doutorado do professor Rodrigo. O Rodrigo é um dos grandes constitucionalistas do país, né? E ele vai falar sobre um tema que é muito caro aqui para nós, do Tribunal de Contas, do sistema de Tribunal de Contas, que é a posição institucional dos tribunais de contas, que foi definida pela Constituição Federal, e sobre os diálogos que os tribunais de contas mantêm, devem manter, enfim, com outras instituições públicas. O professor Rodrigo trata desse tema no seu livro, na sua tese de doutorado, que virou livro, Diálogos Constitucionais, que é uma tese excelente, é um marco teórico no Brasil sobre teorias dialógicas. E sem mais delongas, eu passo ao professor Rodrigo para a sua apresentação. Rodrigo, quando você quiser. Pessoal, bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite que me foi feito pelo Pedro. É uma honra estar aqui com vocês. O Tribunal de Contas do município do Rio é uma instituição que eu tenho a maior admiração pelos seus conselheiros, procuradores, todo o seu quadro. Acho que desenvolve um serviço de excelência no do município. Eu dialogo bastante pela minha condição de procurador e tenho, sinceramente, a maior admiração por essa instituição. O Pedro, pessoalmente, já deu o relato dele aqui. Ele é meu aluno, certamente um dos nossos alunos mais brilhantes, doutorado em Direito Público na UERJ. Falo isso sem favor algum, Pedro. Falei, inclusive, para o seu pai outro dia, a quem eu quero muito bem também, dando um relato aqui de um professor que dialoga, se aprende muito sempre, principalmente no mestrado e doutorado, né? Na graduação eu aprendo bastante também. Às vezes, para quem dá aula, é curioso, porque eu dou aula há muito tempo, em tudo quanto é lugar, desde o curso preparatório até mestrado, doutorado, pós-graduação, lato sensu. E, às vezes, as perguntas mais difíceis que eu recebo vêm da graduação, porque o sujeito que não tem medo de errar, tem o pensamento livre e, às vezes, coloca em xeque questões que a gente nem cogitava, Mas é evidente que, quando a gente tem alunos do mestrado e doutorado da qualidade do Pedro, isso é um privilégio, E a nossa pós-graduação lá se mantém graças ao seu corpo discente e docente, Em relação ao Bruno, também fico muito feliz, Bruno, com o seu relato, Você é jovem, mas isso me lembra um relato do professor Paulo Bonavides, quando estava recentemente falecido, fazia uma falta enorme no direito constitucional brasileiro. Ele chegando no aeroporto, chegou um senhor bem velhinho, dizendo: professor Paulo Bonavides, fui seu aluno. Ele é o que se vira, ele deve haver algum engano nisso. Mas você é super jovem, eu estou acompanhando sua trajetória brilhante. Te dou parabéns pela posse como conselheiro. Eu acho que você, permite o tratamento coloquial, eu acho que você vai trilhar, está trilhando, mas agora, nessa nova posição, vai trilhar uma carreira absolutamente brilhante e vai ser muito importante no município do Rio, a sua atuação como conselheiro. E aí, sem mais delongas, agradecendo a todos pela audiência,
Como eu pensei nessa fala aqui de hoje, né? Eu combinei com o Pedro uma fala de uns 35 a 40 minutos máximo, para depois a gente dialogar. Eu, assim, queria dar uma ênfase a de que maneira a teoria dos diálogos ela é relevante para o estudo do Tribunal de Contas. A teoria dos diálogos, né, os primeiros trabalhos no Brasil foram o meu e o do Conrado Rubner Mendes, professor da USP, né? Que saíram no mesmo ano, e a gente não estava se falando, né? A gente não sabia que iam escrever sobre a mesma coisa e tal. Acabou que a gente publicou muito próximo, né? Foi a tese de doutorado dele também, a minha. E era um tema que naquela época, né, essas teses são 2011, era ainda algo muito incipiente no Brasil. Né? As pessoas nem entendiam muito o que era diálogo, o que isso significava. E assim, a gente ia de encontro a algo que era absolutamente o conhecimento convencional. Né? Era uma visão que, sobretudo, né, quando aplicada à jurisdição constitucional, e é aí que a teoria dos diálogos nasce, ela surge em contraposição à teoria da supremacia judicial, que era algo, né, absolutamente natural na jurisdição constitucional, e até hoje né? Provavelmente isso aqui, se a gente abrir esse debate, muitos vão dizer, não, é claro que cabe ao Supremo Tribunal Federal a última palavra sobre a interpretação constitucional, porque ele é o guardião da Constituição, está no artigo 102 da Constituição, e é isso, pronto. Né? Infelizmente, é um pouco mais complexo do que isso. Né? Na verdade, a teoria dos diálogos coloca em xeque algumas das premissas tradicionais da supremacia judicial, sobretudo o poder da Suprema Corte dar a última palavra na interpretação da Constituição. Eu acho que é bastante relevante a gente entender o contexto do surgimento da teoria dos diálogos e, em seguida, as suas premissas, para a gente entender exatamente o que ela significa. Né? A teoria dos diálogos, enquanto uma formulação teórica, ela surge no Canadá, para dar conta de uma questão concreta. O Canadá, uma ex-colônia inglesa, tinha a tradição da supremacia do parlamento. Né? Então, o parlamento canadense era a constituição viva daquele país. Cada manifestação do parlamento era uma manifestação da soberania do povo canadense. Da mesma forma que o English Parliament. Só que o que acontece? Né? Introduz-se a Judicial Review of Legislation, introduz-se a jurisdição constitucional, né? Na Charter de 82, uma Carta de Direitos de 1982. Né? E aí, né, surge aquela questão, e agora, o que a gente faz com isso? Né? A introdução da jurisdição constitucional num país de supremacia parlamentar. E essa Carta de Direitos de 1982, ela tem 2 artigos muito interessantes, que fomentaram a assim chamada teoria dos diálogos. O primeiro é o artigo, ou seção, como eles chamam lá, número 1, que diz que o parlamento pode aprovar leis que promovam restrições razoáveis aos direitos fundamentais. Então, lei, não apenas norma constitucional, pode restringir direitos fundamentais. Isso gerou uma prática curiosa no Canadá, que é das chamadas leis in your face, que é o seguinte, a gente teve aqui um caso do foro prerrogativa de função de ex-detentores de cargos públicos. Né? O Supremo decide uma coisa, logo depois vem uma lei dizendo o contrário. Por isso chamada lei in your face, né? Uma lei que é quase esfregada na cara da Suprema Corte. Né? E essas leis se tornaram comuns, relativamente comuns no Canadá, com base no artigo 1º, que admitia leis restritivas a direitos fundamentais. E o artigo mais curioso, que rendeu, enfim, essas coisas que às vezes a academia é engraçada, né? Um artigo que gera mais discussão acadêmica do que aplicação prática. É o caso do artigo 33 da Carta, que é a chamada Override Clause, que é a possibilidade do parlamento dizer, ou também chamada de cláusula do não obstante, dizer que uma lei, né, vejam que curioso, o parlamento aprova uma lei dizendo que ela valerá, não obstante, daí o seu nome,
uma declaração de inconstitucionalidade da Suprema Corte. É quase como uma imunização feita pelo próprio parlamento de uma possível declaração de inconstitucionalidade. Só que isso pegou tão mal no Canadá, claramente isso era e foi reconhecido como uma reminiscência da supremacia do parlamento, uma resistência à introdução da jurisdição constitucional, que virou, como Mark Tushnet chama, uma piscina suja, algo que está lá no seu jardim, mas ninguém usa, né? Mas fomentou essa ideia, né, da teoria dos diálogos e tal. E aí surge, né, final da década de 90, a teoria dos diálogos, que tem premissas muito importantes e que aí elas vão se espraiar para os mais diversos locais e tem uma relevância muito grande para a atuação dos tribunais de contas, na minha opinião. Tá? A primeira questão, né, e aí, né, esse é o cerne da teoria dos diálogos, depois eu vou para as premissas, é o seguinte: olha, é possível haver jurisdição constitucional, controle judicial de constitucionalidade, sem supremacia judicial, sem que o judiciário tenha a última palavra. Ou seja, o judiciário pode declarar leis inconstitucionais sem que ele tenha a última palavra sobre o sentido e alcance da Constituição. Por quê? Porque, ao invés de se entender que quando a Suprema Corte profere uma decisão de inconstitucionalidade, pode ser tanto uma decisão invalidatória de uma lei, quanto uma decisão que faz uma interpretação ou conforme, ou uma interpretação constitucional, né? O que se diz é o seguinte: olha, isso não é o fim do jogo, né? Muito, né, mais do que o fim do jogo, é, na verdade, uma etapa, né? Uma etapa decisória importante, porque fixa um marco, mas não é o fim do jogo. A partir dali, há outras rodadas. E há, inclusive, a possibilidade do parlamento, através dessas leis chamadas in your face, de restabelecer o diálogo sobre a melhor forma de tratar aquela questão constitucional, aprovando uma nova lei. Isso não é um desafio à competência da Suprema Corte. Isso é uma provocação a uma nova reflexão. Por isso, a ideia de um diálogo, tá? E de um processo contínuo, né, que se projeta, né, para além daquele momento decisório. Essa é a ideia central. Tá? Quais são as premissas teóricas centrais da teoria dos diálogos? Primeira é uma determinada visão da separação dos poderes. Né? Aí eu vou usar um texto clássico, para mim é o melhor livro sobre separação de poderes em língua portuguesa, que é o livro do Nuno Pissarra, um português, né, chamado Separação de Poderes enquanto Princípio e Doutrina Constitucional. Livro fininho, o que é raro para os portugueses, né? Aqueles livros de Coimbra, né? Para ter respeito acadêmico tem que ter no mínimo 600 páginas. O Nuno, numa postura aí de revolta, escreveu um livro excepcional de umas 200 páginas, né? E aí ele faz uma dicotomia interessante entre duas visões que ele, obviamente, coloca em extremos, mas, né, isso é bom para demarcar teoricamente, de maneira clara, esses conceitos, que é entre o que ele chama de separação orgânico-funcional dos poderes e o que ele chama de balança entre os poderes, que é o que a gente chama de checks and balances, né, de freios e contrapesos. É basicamente um modelo mais inspirado pela França, esse separação orgânico-funcional, e o checks and balances, um modelo mais inspirado pelos Estados Unidos, por James Madison, né? Então, em relação à separação orgânico-funcional, né, é um modelo que enfatiza a separação propriamente dita de funções estatais. É aquilo que está nos textos clássicos de separação de poderes. Vocês forem no Locke, forem no Montesquieu, a visão de separação de poderes é essencialmente essa, né? O Locke dizia, né, a instituição que faz as leis não deve ser a mesma que as aplica. Por quê? Porque se esse poder de fazer e executar as leis estiver concentrado no mesmo ente, ele se torna o soberano. E o soberano era um monarca absolutista contra o qual eles lutavam. Era o grande adversário, né? Então,
essa ideia, que é a primeira ideia de separação de poderes, é uma ideia que enfatiza, primeiro, a separação entre as funções estatais, função de legislar, função de executar a lei. A função judicial não vinha como uma função autônoma, isso vem depois, mas é essencialmente separar as funções estatais e atribuí-las a entidades independentes ou autônomas, né, para que uma entidade não concentre todo o poder, né, aquela ideia mais tradicional, mais clássica de separação de poderes, que foi fortemente influenciada no modelo francês, né, que até pouco tempo atrás não admitia o controle repressivo de constitucionalidade, porque entendia que isso era uma interferência indevida do judiciário em assuntos legislativos. Então, é uma visão que enfatizava a separação propriamente dita. O que avança, é óbvio, porque se você concentrar todas as funções no ente, ele se torna, né, absoluto, soberano. Mas, por outro lado, isso aconteceu, por exemplo, projetando um pouco esse modelo para o federalismo, isso aconteceu na República Velha brasileira, né, em que o modelo dos governadores, né, da política do café com leite, fazia com que oligarquias estaduais dominassem os estados, e aí havia uma espécie de pacto de não interferência entre essas oligarquias e o governo federal. Então, é verdade, aquela oligarquia que controlava o governo estadual só exercia poder dentro daquele estado, mas naquele estado ele tinha praticamente poderes absolutos, porque não havia instrumentos de controle. Então, esse é o problema de um modelo que trata apenas da autonomia. É um avanço, porque óbvio que é melhor que um ente controle tudo, mas não resolve, porque é fundamental que, no exercício das suas competências, haja instrumentos de controles recíprocos, controles externos. Porque senão é uma tendência, né? Os homens, né? A gente não pode... Um bom modelo desensional não é aquele que crê, né? Os federalistas, fadas norte-americanos já diziam isso. Um bom modelo desensional não é aquele que crê que os agentes públicos sejam anjos. Senão é mole, né? Senão, né, a gente não precisa ter controle, a gente não precisa ter nada, né? Mas que percebe que quando a pessoa sabe que ninguém está olhando, a pessoa sabe que não vai se submeter a um controle efetivo, há o risco de um exercício abusivo do seu poder. Então, por isso, o outro lado da separação de poderes, que são os mecanismos de freios e contrapesos, são essenciais. Que essa foi a grande contribuição de James Madison, né, do modelo norte-americano de checks and balances. Dizer, não, tudo bem, isso é ótimo, tem que fazer, né? Os fados americanos liam os filósofos da Revolução Francesa. Então, fala, legal, isso aí tem que ter separação orgânico-funcional, mas tem que ter mais. E o mais eram os mecanismos de controles externos, de controles recíprocos entre os poderes, entre as instituições estatais. Agora, a introdução da ideia de freios e contrapesos mostra uma complexidade muito interessante na separação de poderes, que é um equilíbrio tênue que tem que haver entre independência e controlabilidade, né? Por que deve haver esse equilíbrio entre independência e controlabilidade? Porque o modelo anterior que eu me referi, de independência total dentro do seu quadrado, dentro das suas atribuições, como, né, eu busquei demonstrar, pode criar incentivos para um exercício abusivo desses poderes. Mas o extremo oposto também é ruim. Empoderar excessivamente o controlador faz com que o controlado esteja subordinado ao controlador. E aí é um desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio, claro. E aí o controlador se torna soberano. E aí aquela, enfim, infindável busca de quem controla o controlador e quem controla o controlador do controlador. Então isso não acaba nunca. Então a gente precisa achar um desenho missional que, através de um equilíbrio entre independência e controlabilidade, crie os incentivos corretos, que no final disso, né, crie os incentivos corretos para que uma atuação
conforme as suas atribuições, eficiente, seja incentivado, né? Então, só para concluir esse tópico, a ideia de diálogos é mais próxima à ideia de separação de poderes como freio e contrapeso. Porque diz, olha, tudo bem, a instância competente tomou a decisão, mas isso pode ser objeto de um controle futuro. Então, tudo bem, o Supremo é o guardião da Constituição, mas não acaba por aí o debate. Amanhã pode vir uma emenda constitucional, uma lei. E aí essa lei ou emenda constitucional também pode ser objeto de controle de constitucionalidade. E aí, o Supremo pode declarar de novo inconstitucional essa lei ou emenda constitucional. E aí o efeito vinculante das decisões do Supremo não se aplica ao Legislativo no exercício da sua função típica. Então pode haver uma outra emenda constitucional. E aí vem a grande crítica à teoria dos diálogos, que é a crítica do Frederick Schauer, né, que é um defensor de uma supremacia judicial magra, de uma supremacia judicial limitada a uma Constituição modesta. Ele diz o seguinte, olha, isso aí vai acabar numa anarquia. Né? O processo decisório nas instituições políticas, né, não é um seminário acadêmico em que as pessoas ficam, né, fazendo mil digressões, devaneios, etc. Alguém tem que bater o martelo. Né? E aí, para não terminar numa anarquia institucional, é preciso que alguém decida por último. Ele chega a dizer, é melhor ter uma regra ruim do que não ter uma regra nunca. Eu pergunto para vocês, será que isso é correto? Eu acho que depende de um monte de coisa, já avançando. Então, há determinadas áreas em que a demanda por segurança jurídica exige a supremacia judicial. Direito civil, em determinados aspectos, né? Direito empresarial, porque as pessoas têm que ter previsibilidade sobre como guiar a sua vida econômica, né? Para investir. Isso é bom para a economia, claro. Né? As decisões, as mais tapafúrdias, me refiro, óbvio, que não é crítica generalizada, mas, enfim, eu acompanho aqui pelo município, uma hora vem a decisão judicial mandando fechar tudo, depois vem a decisão judicial mandando abrir tudo, né? Na véspera da volta às escolas, fica todo mundo, vem cá, o que está valendo? Já é uma confusão, né? Está valendo decreto federal, estadual, municipal. A teoria dos diálogos não deve levar a isso. Se levar, o Schauer está certo. Se levar, ela conduz a uma anarquia institucional, mas não necessariamente levará. Né? Uma boa teoria dos diálogos não leva. E depois a gente vai discutir, né? Eu vou falar aqui rapidamente de outras premissas para concluir algumas ressalvas para que ela funcione bem. Uma outra premissa importante da teoria dos diálogos é uma visão realista sobre capacidades institucionais. Isso é muito importante. Né? Eu não vou aqui falar sobre o que são capacidades institucionais, vou fazer referência ao texto clássico do Adrian Vermeulen e do Cass Sunstein, chamado Interpretation and Institutions, cuja ideia central é a seguinte, diz, olha, essas teorias, né, esse artigo longuíssimo, né, aqueles artigos americanos bacanas, né, que parece um livro, né, um artigo 70 páginas, que fica um ano escrevendo, né, um negócio que aí também reorienta completamente a discussão, como esse artigo reorientou. Mas a ideia central, tanto que metade do artigo ele trata sobre as teorias de interpretação constitucional. Para dizer o seguinte, olha, todas elas não consideram o juiz real, o juiz carne e osso. Né? Quando a gente pensa em qual teoria a gente deve defender, isso pode ser para a interpretação constitucional, para a atuação do Tribunal de Contas, para a atuação do Poder Executivo, a gente não tem que pensar no Cass Sunstein, quando foi regulador do Obama, né? ou né, sei lá em quem. Né? Assim, a gente tem que pensar naquele cara lá que está na repartição pública, com todos os seus déficits de conhecimento, tempo, vontade, às vezes. Né? Mas é aquele administrador real, ele que existe. E com o judiciário é a mesma coisa. Né? Isso nos leva, e nisso, né, a teoria dos diálogos bebe na fonte das capacidades institucionais.
E eu acho, o que me convenceu, quando eu estava estudando, né, no meu doutorado, o que me convenceu da teoria dos diálogos foi isso. Né? Assim, uma visão que não demoniza nem romantiza ninguém. Né? Não é ácida nem açucarada em relação a ninguém. Né? É uma visão equilibrada. Né? Como disse o Daniel Sarmento no prefácio do meu livro, é teoria constitucional para gente grande. É teoria constitucional para quem quer ver mesmo, quem quer tratar com maturidade das coisas. Porque, assim, eu vi aqueles debates, e isso eu vou contar um pouco o meu histórico, tá, na pós-graduação. Eu entrei no mestrado em 2004. Aí tinha uma discussão que só se falava isso, em legitimidade da jurisdição constitucional, Habermas, Alex, Rawls, era só isso que se falava. Eu achava legal aquele debate, mas aquilo parecia tão etéreo, entendeu? Eu falei, cara, o juiz nem sabe quem é Rawls, nem sabe quais são os princípios de Rawls, assim, Habermas, assim, a menor ideia, é difícil, assim, né? Então, aquilo me parecia meio etéreo. Minha dissertação de mestrado foi sobre cláusulas pétreas, que eu tinha que entrar nessas discussões de legitimidade da atuação do judiciário. Beleza. No doutorado, eu comecei a dar uma guinada institucional, uma guinada para a ciência política norte-americana. E aí veio essa teoria. E eu vi que era tratada não só pela ciência política, como pelo direito constitucional. Eu falei, opa, aqui achei uma coisa mais séria, na minha opinião. Né? E, de fato, me parece, porque quando a gente vê oposição, tipo supremacia judicial versus supremacia parlamentar, aí você vai ver o Waldron, por exemplo, né? Um autor importante que defende a supremacia parlamentar. Cara, assim, ele falando dos legisladores, ele falou, cara, será que na Suécia tem legisladores assim? Tão imparciais, tão isentos, tão informados, tão com tanto espírito público? Aí vem a public choice e mostra um monte de coisa, né? Dizer, calma aí, o processo legislativo tem problemas, não reflete a vontade da maioria, fora lobbies, enfim. E aí, se a gente for para o Brasil, a gente abre a caixa de Pandora. Né? O judiciário também, aquela visão que a gente vê lá nos manuais de direito constitucional, não tem problema nenhum a legitimidade da jurisdição constitucional, porque o juiz simplesmente, o Supremo, o juiz que exerce o controle de constitucionalidade, revela a vontade constituinte do povo, como se tivesse um acesso especial ao constituinte. Né? Eu, quando fui assessor no Supremo, eu ouvia brincadeiras das pessoas e diziam, a Assembleia Nacional Constituinte está reunida, né? Às 14h, quarta e quinta. Né? Enfim, isso também, né, mitifica muito, né, a atuação da Suprema Corte brasileira. Então, a teoria dos diálogos, ela parte de uma premissa que eu acho mais realista, dizer, vamos botar a bola no chão, o legislativo tem vantagens, e o executivo também, no que toca à concepção de políticas públicas, porque, primeiro, a conexão eleitoral, né, eles precisam se reeleger. Isso faz com que eles tenham incentivo natural a atender a maioria, o que é bom. Óbvio que às vezes pode gerar um populismo, que tem que ser podado, claro. Mas, assim, a princípio é bom. Né? E a gente vê, né? Às vezes a Bahia está acontecendo isso. Você tem a disputa lá entre o DEM e o PT. E eles estão competindo para ver quem faz o melhor governo. Olha que maravilha para o cidadão isso. Cara, fantástico. Né? É bom que seja assim. Né? Então, de certa forma, essa visão mais realista cria, né, primeiro, uma teoria de interpretação mais pé no chão, segundo, cria bons incentivos, né? Não mitifica ninguém. Uma outra questão, né, é a vinculação, né, entre a teoria dos diálogos e a democracia deliberativa. Eu não vou aqui, não tenho tempo para discorrer sobre o que é democracia deliberativa, etc., mas só, né, tecer algumas considerações, algumas exigências da democracia deliberativa que são incorporadas pela teoria do diálogo. Primeiro, né, todas as decisões de autoridades públicas
que gerem impactos sobre a esfera jurídica de terceiros devem ser fundamentadas. Tá? Por quê? Porque é a fundamentação que traz accountability à decisão. Ou seja, todo agente público, eleito ou não, deve contas ao seu patrão, que é o contribuinte. E essa prestação de contas é feita através da fundamentação das suas decisões. É óbvio que, enfim, ninguém é obrigado a concordar, mas quem decide, não com poderes próprios, mas poderes que, direto ou indiretamente, lhe foram conferidos pelo povo, tem que esclarecer ao povo os motivos da sua decisão, porque a sua decisão é coercitiva para terceiros. Então, não pode se amparar no seu arbítrio, pura e simplesmente. Um segundo aspecto, essas razões expostas na fundamentação devem ser públicas, mas públicas não apenas num sentido formal, mas também num sentido material. O que significa isso? A publicidade, no sentido formal, é os julgamentos serem públicos. Vedação a julgamentos sigilosos, salvo nas restritas hipóteses em que eles são exigidos. Proteção, segurança nacional, intimidade de terceiros, etc. Mas o que mais me interessa aqui é a publicidade substantiva das razões. Isso, um autor muito importante sobre isso foi o John Rawls. Ele disse o seguinte, olha, as decisões de autoridades públicas, sobretudo não eleitas, e aí se aplica ao judiciário, tribunais de contas e etc., devem se apoiar em razões ligadas àquilo que ele chamava de um consenso sobreposto, overlapping consensus. Que é o seguinte, eu posso ser terrivelmente evangélico, tá? Mas eu, como ministro supremo, não posso fundamentar uma decisão, por exemplo, sobre obrigatoriedade do ensino religioso nas minhas convicções religiosas. Por quê? Porque eu não estou decidindo, o Brasil não é um país 100% de evangélicos, nem de católicos, nem de ateus, nem de adeptos de religiões africanas. Tem gente de todo tipo e todas elas, para usar a expressão do Dworkin, são dignas de igual consideração e respeito. Portanto, eu, autoridade pública, quando tomo uma decisão, eu preciso tomar uma decisão com base em princípios que sejam passíveis de aceitação por todos, que sejam fruto desse consenso sobreposto. Isso é a publicidade no aspecto de conteúdo das razões. E, por fim, o vínculo com a democracia deliberativa é a provisoriedade das decisões. É aquilo que se chama de rodada de deliberação. Essa expressão do Conrado Rubler. Que é o seguinte, olha, sei lá, o Tribunal de Justiça proferiu uma decisão, o Tribunal de Contas proferiu uma decisão. Aquilo não acaba para todo sempre a discussão. Até porque o próprio tribunal pode evoluir. Diante de uma nova realidade, diante de um sentimento de que aquela não foi a melhor decisão. Então, assim, a ideia de que se decide para todo sempre é contrária a uma ideia que é essencial para uma democracia bem ordenada, que é que ela esteja aberta a um processo de autocorreção. As decisões têm que estar abertas, tem correção. Se as decisões são definitivas, isso não é possível. Aí, para fechar, vamos pensar em situações concretas em que a teoria dos diálogos se aplica ao exercício das atribuições pelo Tribunal de Contas. Por exemplo, trouxe aqui alguns casos da jurisprudência do Supremo. Por exemplo, o tema 157 da repercussão geral do Supremo, de que o parecer sobre o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo não é vinculante
caráter opinativo, que no caso dos municípios tem até um quórum qualificado para o não acolhimento pela Câmara, é um exemplo de diálogo. Porque, olha, o Tribunal de Contas coloca a sua posição, né? Isso gera algum ônus político para a Casa Legislativa, porque tem dados técnicos ali, digamos, reprovação das contas. Tem dados técnicos, deve ser reprovado por causa disso, levantamento qualificado, assessoria técnica, referendado pelo conselheiro, pela procuradoria, etc. Então, cria um ônus, né, para a Casa Legislativa. E isso é um diálogo. Ela vai ter que, de alguma maneira, responder àquela bola que foi levantada, né? Um outro caso, MS 26969, em que o Supremo afirmou a independência entre a atuação do Tribunal de Contas e a instância judicial, por exemplo, uma ação civil pública por improbidade administrativa, dizendo que elas correm naturalmente em paralelo, né? Então, é óbvio que se estabelece um diálogo. Quem advoga, né, em direito público, como eu, e muitos daqui, né, já advogaram, vão advogar, sabem que isso acontece. A adesão ao Tribunal de Contas, né, se leva, né, ao judiciário e diz aqui, foi feita uma análise e negou o fato que é objeto. Então, se estabelece um diálogo entre as instâncias administrativa e judicial em que há um aprendizado mútuo, né, em que há diferentes pontos de vista que, enfim, amadurecem e qualificam o debate. Um outro caso, MS 23550, artigo 71, parágrafo 1º, que é aquela questão em relação a contratos administrativos, né, que é diferente de atos administrativos, né, em relação a contratos, o Tribunal de Contas não teria competência para anulá-los, seria uma competência da Casa Legislativa, mas o Tribunal de Contas poderia determinar a autoridade administrativa à anulação ou suspensão daquele contrato, né? Também é uma forma de interlocução entre Tribunal de Contas e Executivo. O próprio registro de aposentadoria e contratações de pessoal é um outro exemplo entre diálogos entre Tribunal de Contas e Executivo. E, por fim, a ADI 687, que prevê a possibilidade da Casa Legislativa fiscalizar as contas do Tribunal de Contas, estabelecendo também um diálogo entre essas instituições. E aí, para concluir de fato, né, há duas grandes críticas à teoria dos diálogos, que se aplicam, inclusive, à sua eventual aplicação aos tribunais de contas. Primeira, eu já tratei aqui, que é gerar uma espécie de anarquia institucional, que é a crítica do Schauer. A outra crítica é considerar que diálogos é uma espécie de metáfora ubíqua, que serve para tudo. Tudo é diálogo, qualquer interação é diálogo. Então, serve para tudo, não serve para nada, né? Falta densidade mínima esse conceito, né? Como que a gente responde e dá uma aplicabilidade prática que avance de fato, né, permita avanço na atuação das instituições? Primeiro, em relação à anarquia institucional, deve haver preocupação com segurança jurídica, é óbvio, né? Então, por exemplo, reversão de entendimentos, na minha opinião, deve se atribuir efeitos prospectivos, né? Ninguém é obrigado a adivinhar que um tribunal vai mudar de opinião, né? Isso exigiria do administrado ou do jurisdicionado dons premonitórios. Você pode exigir isso, né, das pessoas, né? Então, né, uma ênfase na preocupação com a segurança jurídica, efeito prospectivo de mudança jurisprudencial, respeito a precedentes, né, construção de entendimentos claros, colegiados, preferencialmente monocráticos. Isso tudo dá maior publicidade às decisões do tribunal, pensar em enunciados, divulgar da maior maneira possível. Isso contribui para a segurança jurídica. E ainda que a decisão não seja definitiva, é uma decisão que goza de estabilidade,
e que orienta claramente a conduta do cidadão. E um outro aspecto importante, né, é um certo comedimento, né? O Pedro escreveu um livro muito bom sobre o direito ao erro do administrador, né? Assim, é muito fácil ser comentarista de videotape. É muito fácil você ali, sem estar premido pela decisão, com todas as circunstâncias inerentes ao processo decisório, as limitações de tempo, de conhecimento, né? E essa, aliás, é uma grande vantagem. A pessoa que discute legitimidade da jurisdição constitucional, tem um livro muito bom de um canadense chamado Will Woloshaw, que ele fala o seguinte: olha, se discute a jurisdição constitucional é ilegítima porque o judiciário não foi eleito e tal. Mas calma aí, tem uma grande vantagem a jurisdição constitucional, porque ela julga a lei 5 anos depois que ela já está em vigor, digamos. O legislador não, ele faz uma aposta, ele não sabe como vai ser a aplicação da lei, ele faz um prognóstico. Quem julga avalia os efeitos reais da lei nesses 5 anos. Privilégio esse que quem toma decisão não tem. Então, assim, isso exige uma forte dose de comedimento, né, do controlador. Né? Exige, né, se colocar o que hoje está... Não estou falando nem em relação ao controle, estou falando da sociedade, nesse contexto maluco de polarização, ninguém se coloca na posição do outro quando está no outro grupo. E isso é muito ruim, porque, né, às vezes você olha ali, principalmente da forma como o processo foi instruído, 5 anos depois, isso é um absurdo e tal, mas tem que haver um esforço, uma autocontenção de ir um pouco além e tentar, não para, assim, quando punir tem que punir, quando for para punir tem que punir, mas, assim, ter esse cuidado, né? Sobretudo quem aplica sanções em caráter coercitivo. Mas acho que a teoria dos diálogos pode gerar, né, se feita com essas ressalvas, uma espécie de amadurecimento do debate entre, particularmente, Tribunal de Contas e a administração pública. É importante que a administração pública saiba que vai ter um controle, isso faz bem, né? Mas, ao mesmo tempo, não é bom que o excesso de controle gere um apagão de canetas, né? Ou seja, o administrador não pode ficar com medo de tomar decisão, senão a gente gera um cenário que as pessoas de bem intencionadas e não vão para a administração pública ou jogam pelo empate, né? Na dúvida não tomam decisão, isso é muito ruim. Isso aniquila um aspecto fundamental do federalismo e da própria democracia, que é o experimentalismo. O administrador tem que ter liberdade para errar, né? Ele tem que se sentir, olha, eu sei que não estou fazendo nada errado aqui, né? Não tem nada de efetivamente errado. Mas pode ser que não dê certo, mas vamos tentar, porque a partir do momento que o medo de tentar se torna muito grande pelo medo da punição, todo mundo vai fazer o básico. E aí, se todo mundo fizer o básico, a capacidade criativa e inovadora se aniquila. Então, soluções que podiam ser geniais e resolver o problema com muito menos gastos de recursos, que é uma das funções importantes do tribunal, não vai ser tomada pelo medo da punição. Então, todas as cautelas são muito importantes para que haja, de fato, um diálogo que seja enriquecedor para ambas as partes, mas ambas devem atuar com comedimento e respeito à outra instituição. Isso vale de parte a parte. Então, eram essas considerações que eu, mais uma vez, agradecendo. É um grande prazer e um grande aprendizado dialogar com vocês. Obrigado, professor Rodrigo. Queria registrar que é uma honra ter a participação hoje no nosso projeto Encontros com o Jus, e que suas palavras, a teoria muito bem desenvolvida dos diálogos, eu acho que acredito que tem total aplicação no universo do controle. E mais, acho que está alinhado a uma premissa que eu acredito, acho que
que é uma fase que os tribunais, que a esfera controladora vive, que é justamente essa, da gente ter uma faceta muito mais, abrir um canal de diálogo com o jurisdicionado para minimizar, acionarmos a nossa faceta sancionatória, que eu acho que, à medida em que a gente conversa, que a gente usa a expertise de pessoal, dos tribunais de contas, do conhecimento técnico que a gente pode ajudar a administração pública, a gente pode ajudar o gestor, e na medida também que controlado assume algumas atitudes ou comportamentos esperados pelo controlador, isso repercute lá na frente. Menos punição, racionalização dos esforços fiscalizatórios. E uma outra questão também que me chamou a atenção, professor Rodrigo, quanto a gente relativizar um pouco o dogma da imutabilidade das decisões. Isso também está muito presente na obra do meu amigo e seu amigo também, professor Antônio Passo Cabral, que já esteve aqui conosco conversando, e ele fala muito disso, né, da transição, de como operar com segurança jurídica a mudança. E eu acho que isso também está presente na nova lei não, mas a lei de introdução às normas do direito brasileiro alterada em 2018. Eu acho que essa legislação já incorpora essas premissas, de algum modo, esse espírito da teoria muito bem trabalhada hoje aqui na nossa comissão. Então, que fiquem essas reflexões. Eu acho que até essa ponte, as pessoas, os convidados que a gente traz, os debates que a gente traz para a nossa comissão, eu acho que, de alguma forma, estão imbuídas desse espírito de diálogo aí, no microcosmo. Então, queria agradecer a sua participação aqui hoje. Vou passar a palavra à Lária e ao Pedro também, meu colega Pedro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Quero agradecer, Rodrigo. Excelente exposição aqui, extremamente útil para a gente. Antes, Laila, não sei se tem alguma pergunta aí do pessoal, mas eu queria fazer uma pergunta rápida ao Rodrigo sobre a posição institucional dos tribunais de contas em relação ao legislativo, né, que eu acho que houve uma evolução aí ao longo da nossa história constitucional de como é visto o nosso Tribunal de Contas em relação ao legislativo a qual está vinculado, né? Tradicionalmente se diz que o Tribunal de Contas é um órgão do Poder Legislativo, como se dizia que o Ministério Público era um órgão do Poder Executivo, enfim. Mas não sei se você concorda comigo, há um descolamento histórico, tanto do Ministério Público em relação ao Executivo, quanto dos tribunais em relação ao Legislativo. Enfim, antes o que havia era uma espécie de subordinação, parece que há um descolamento histórico desses órgãos autônomos em relação ao poder originalmente vinculado. O que você acha? Como é que você vê essa evolução? Primeiro, obrigado, Bruno, pelas palavras, a honra é minha. Pedro, assim, eu concordo com o Bruce Ackerman ao dizer que a gente é muito refém de uma teoria da separação de poderes de Montesquieu, aquele modelo tripartite dos três poderes, que foi muito útil, é uma formulação brilhante, que teve uma história utilíssima para a humanidade. Porém, a gente vive um contexto muito diferente da época em que o Montesquieu escreveu, à luz da Constituição inglesa, que é anterior à própria Revolução na França, nos Estados Unidos, etc. Então, era um outro mundo, né? Esse mundo no qual não conhecia instituições autônomas ou semi-autônomas, como é o caso do Tribunal de Contas, do Ministério Público. E, aliás, é muito curioso, porque no processo que a gente vive hoje, é um processo... rios de tinta já correram sobre esse tema, que é a erosão da democracia, né? Aquela ideia que acho que está bem difundida, que hoje o grande risco da democracia não são os golpes de Estado, mas são os autogolpes, né? A corrosão interna das instituições. O tema da autonomia das instituições tornou central. Vide as discussões sobre Polícia Federal, Polícia Civil, Ministério Público, e, de alguma maneira, Tribunal de Contas. Então, se coloca qual é a maneira para, embora a Polícia Federal, a Polícia Federal tem que ter autonomia para investigar o Poder Executivo Federal.
senão ela perde muito a sua razão de ser. Qual é o modelo de desenho institucional para que ela consiga fazer isso? E aí, eu acho que a questão teórica, dizer se é um novo poder, não é um novo poder, que às vezes a gente se perde muito nisso, não importa tanto. O que importa é qual o desenho institucional dessa instituição. Vai ter autonomia financeira? Vai ter autonomia administrativa? Como vai ser o provimento dos membros titulares? Eles poderão ser destituídos? É isso que importa, na minha opinião. Vai chamar de autônomo, semi-autônomo? Qual é a função executiva, legislativa? Acho que a gente se perde nisso e tira a energia do que é importante, que é analisar o desenho institucional. Agora, eu acho que a rigidez dos três poderes morreu e esqueceu de cair. A gente precisa de uma nova formulação que dê conta dessas instituições. E acho até que a gente deveria aprimorar a autonomia de algumas. Porque, assim, o momento que a gente vive em vários locais, na minha opinião, inclusive no Brasil, reforça a importância que a profissionalização do concurso público trouxe para o Brasil. Eu não acho que a gente deva entrar numa de que algumas visões mais lavajatistas mas eu, por outro lado, acho que uma administração pública concursada, profissionalizada, valorizada, é um anteparo fundamental ao autoritarismo, porque sempre se busca infiltrar todo o regime autoritário, briga com os mesmos grupos, briga com a imprensa, com as universidades, com as instituições autônomas. É só ver os exemplos. De direita e esquerda, tudo faz igual nesse particular. Então, eu acho que a gente precisa desenvolver, eu sei que você está estudando isso, tenho certeza que vai ser um trabalho que vai agregar muito esse estudo, e acho que é um tema urgente. Ou seja, pensar em desenhos institucionais que estimulem a autonomia, mas é aquele problema que a gente está tratando da separação dos poderes. Não pode ser 100% autonomia, senão se torna um soberano dentro do Estado. Então, assim, como é que a gente equilibra isso? E isso é discussão do desenho institucional. Independência e controle. Enfim, acho que era essencialmente isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Professor Rodrigo, em nome dos servidores, eu agradeço por ter cedido um pouco do seu tempo, compartilhar esse conhecimento conosco. Eu recebi algumas perguntas aqui, acredito que a gente tem que selecionar. Qual a relação com o Ministério Público, o Judiciário e controladorias internas? Falta hoje de coordenação, Às vezes a gente celebra um acordo com uma instituição, outra processos, às vezes até usando aqueles dados, enfim. É o que não estimula a segurança jurídica e não estimula a própria celebração de acordos, que, eu não sou daqueles ou totalmente contra ou totalmente a favor da Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato foi muito importante para o país, revelou uma corrupção sistêmica que precisava ser revelada. A gente não pode jogar a criança junto com a água do banho. Então, assim, e aí, ainda dentro, sobre o papel da Lava Jato, as delações premiadas, acordos de colaboração, etc., tiveram importância, eu não tenho a menor dúvida que se não fossem eles, a Lava Jato não seria como foi. Criou os incentivos para que isso acontecesse. Então, é fundamental estimular a colaboração com a atividade de controle, lato sensu. Agora, essa falta de coordenação, na minha cabeça, não gera segurança jurídica e não estimula a colaboração com o Estado. Então, é ruim para o controle. Eu acho que a melhor solução é legislativa.
Não é nada simples, eu não tenho resposta para isso. Como deve se dar uma coordenação? Mas eu acho que a solução é legislativa. Eu acho que é preciso se aprovar uma lei que fixe parâmetros mínimos, definindo a esfera de atuação de cada ordem de controle e o respeito de um órgão de controle a acordos celebrados por outro dentro da sua esfera de atribuições. O problema é que é uma coisa do órgão público em geral, né? Sempre querer expandir suas competências, na perspectiva de que isso é expandir poder. Só que isso gera, aí sim, uma anarquia institucional, gera uma anarquia que é ruim para o controle. Porque quem vai colaborar com o Estado? Se o outro órgão de controle pode pegar aquilo e processar ou desconsiderar, ninguém vai colaborar com o Estado. Então, enfim, o que eu acho é que precisa haver uma solução legislativa que crie incentivos à colaboração com o Estado. E, para isso, é necessário que o órgão de controle respeite o exercício das atribuições do outro órgão de controle. Agora, aonde deve definir essas linhas, é óbvio que não é simples, mas é possível. Obrigada, professor. Eu vou fazer uma última pergunta. Como o professor vê a evolução da jurisprudência do STF sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade pelos tribunais de contas, hoje garantida na súmula 347? Eu sou a favor do controle de constitucionalidade de tribunais de contas, até porque eu sou um defensor da supremacia, sou um crítico da supremacia judicial e um defensor da teoria do diálogo. Uma forma de ver esse assunto, que ficou famosa no Brasil, é aquele livrinho do Peter Haber, né, Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição, que nos Estados Unidos ganhou outro nome, né, que é a ideia de interpretação constitucional fora das cortes, mas que, no fundo, questiona a própria ideia de exclusividade do judiciário na interpretação do direito. Olha, todo mundo interpreta a Constituição. Todas as instituições interpretam a Constituição. A sociedade civil interpreta a Constituição. Tem, inclusive, a possibilidade do chefe do Poder Executivo, prefeito, governador ou presidente pedir um decreto orientando sem arrobos e sem sair fora dos quadros de competências. Sair fora é um plenário, né? Mas sair da esfera de competências do próprio Tribunal de Contas. E é óbvio que essa decisão que realizou, né, o controle incidental de inconstitucionalidade é passível de revisão pelo Poder Judiciário. Né? E, de todo modo, esse viés de orientação ao administrado com segurança jurídica, quanto mais ativista for a adesão ao Tribunal de Contas, maior a preocupação com a segurança jurídica. Porque, vejam, né, o tribunal afasta uma lei por reputada inconstitucional e aplica uma multa, o administrado está seguindo a lei, né? Vai ser completamente pego de surpresa. Então, assim, acha que a lei é inconstitucional, orienta a administração pública a não cumprir a lei. Já daqui para frente eu vou punir. Legal, todo mundo está avisado. E aí, se alguém achar equivocado, vai ao judiciário, diz essa determinação do Tribunal de Contas é equivocada. E o judiciário invalida. E o Tribunal de Contas vai ter que cumprir a decisão judicial, claro. Um instrumento, é uma forma de diálogo entre o tribunal. E muitas vezes, com a possibilidade do controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas, ele vai dar um input, ele vai levar ao judiciário uma visão que, de repente, o judiciário não teria, a partir da sua perspectiva, a partir da sua expertise, que pode ser muito útil. E, se for excessivo, o judiciário derruba. Né? O que não, né, afasta a absoluta necessidade dessa prerrogativa, na minha opinião, apesar de existente, ser exercida com comedimento, com máxima preocupação com a segurança jurídica. Ok? Obrigada, doutor Rodrigo. Vou passar a palavra ao conselheiro Bruno para fazer o encerramento do nosso encontro. Obrigado, Laia. Rodrigo, mais uma vez, nosso agradecimento aqui, como presidente da COJUS.
como conselheiro. Seja sempre muito bem-vindo aí na nossa comissão, no nosso tribunal. Esses diálogos realmente são fundamentais para que as instituições avancem e cresçam. Esse canal aqui de debate, de circulação de informações, ideias, eu acho que enriquece muito a nossa instituição e a gente espera contar com seus préstimos, suas ideias, seu conhecimento sempre, tá bem? Um abraço aí e agradeço mais uma vez. Obrigado, Bruno. Assim, contem comigo sempre. É um prazer estar aqui, voltar aqui. E, mais uma vez, desejo uma atuação como conselheiro muito iluminada, que eu tenho certeza que será muito útil para o cidadão do Rio de Janeiro. Tá? Parabéns pela sua trajetória. É sempre bom ter, você falar que lia minhas aulas e ver essa trajetória brilhante. Não tem, para ter certeza, ninguém dá aula pelo retorno financeiro. Né? A gente dá aula para ver a formação dessas trajetórias brilhantes como a sua. Então, para mim, assim, o maior agradecimento que eu poderia ter. Obrigado. Pedro? Eu também agradecer, Rodrigo, imensamente aí o teu tempo. Suas palavras são muito, muito úteis, seus ensinamentos são muito úteis. Foram para mim, estão sendo para mim no mestrado e doutorado. Eu queria trazer um pouquinho, enfim, as tuas lições aqui para os nossos colegas de Cojus. Obrigado mais uma vez, Rodrigo, pelo teu tempo e esperamos, enfim, contar com você aí em mais diálogos desses. Obrigado, Pedro.